Vasco da Gama já tem plano B no mercado da bola após não fechar com o técnico Fernando Seabra. Marcos Lamáquia, a qualquer momento vai ser anunciada a venda. Claro, mas eu vou explicar como é que é o trâmite, né, para essa venda ser anunciada. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Pulei cedo da cama para conversar com você. Quem sabe daqui a pouco pinta o sol aqui em Hoboken. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Super Coffee diário da informação. Bom, seguindo aqui com esse nosso Fala Gigante, diante de toda essa situação, o Vasco tem que recorrer a um plano B. E as informações que vêm lá da imprensa baiana é que o Vasco da Gama, nas últimas horas, já fez uma consulta pelo técnico Jair Ventura, tá? Hoje é chamada bola da vez dentro da diretoria Cruz-Maltina. Inicialmente, o desejo do Vasco da Gama era a contratação do português Franklin Carvalho, não conseguiu fechar negócio com o treinador, então logo diante disso foi para Fernando Seabra. Hoje também se confirmou que o Vasco da Gama não conseguiu fechar a contratação do profissional e agora o Vasco vai para o terceiro nome, o plano C, né? Talvez nem plano BR, que é o nome do Jair Ventura. Informações dos amigos da página Vitória Sul-Americano é que o Vasco fez uma consulta pelo técnico Jair Ventura, ainda não houve proposta oficial, mas ele é, nesse momento, um dos nomes, né, colocados à mesa da diretoria, uma das opções do Vasco da Gama após não conseguir fechar a contratação do técnico Fernando Seabra, tá? Amigo vascaíno, então a situação é essa. Jair Ventura, hoje, neste momento, é uma das opções do Vasco da Gama no mercado da bola. Lucas, o que você acha do nome do Jair Ventura? Eu acho que temos que ser coerentes nesse momento. Eu acho que Jair Ventura é um nome ideal para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco da Gama está uma bagunça. O Vasco está uma bagunça dentro da política do clube. O Vasco está uma bagunça olhando a questão de elenco, porque o Vasco parou no tempo, não contratou absolutamente ninguém. O Vasco tem a possibilidade de ficar em breve sem salários a serem pagos para os seus atletas. Então o Vasco tem um time limitado. O Vasco, pelo andar da carruagem, não vê nenhuma possibilidade de contratação. O Vasco tem a real chance de em breve começar a atrasar salários. Então a realidade do torcedor do Vasco para o restante da temporada é ver o Vasco lutando contra um rebaixamento novamente. E aí, amigo, você tem um nome mais do que nunca que sabe fazer com que sua equipe permaneça numa Série A do Campeonato Brasileiro, que lute, que brigue, que tenha vontade. Esse nome é Jair Ventura. Então, talvez se falássemos de um Vasco que olha mais para cima, que olha para o topo, que olhe para a conquista de títulos, que queira montar um elenco que impacte o futebol brasileiro, esse nome não seria o Jair. Mas uma equipe aguerrida, uma equipe que conte com a força de São Januário, uma equipe que não entrega pontos fáceis, uma equipe que briga, uma equipe que luta, uma equipe que resista, aí esse nome é o nome do Jair Ventura. Eu acho que hoje, o momento do Vasco da Gama, ele se diz muito mais sobre resistir, lutar, do que ter um futebol brilhante. Então o Jair Ventura é uma das opções, sim, é um nome que o Vasco passa a observar diante de mais uma negativa e, ao meu ver, hoje, neste momento, é o nome ideal. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião, né, amigo torcedor cruz-maltino, nos comentários. A situação é essa dentro do nosso Vascão. Que fase, amigo torcedor cruz-maltino, que fase do nosso Vasco da Gama. Tudo está travado por problemas na justiça. A justiça travou o Vasco. Isso é bom deixar claro. A decisão judicial travou o Vasco. E aí, o presidente Pedrinho, através dos advogados, de outros que estão também tentando, destravar o Vasco. O Vasco está travado, o Vasco está assim, ó. Não estou congelado não, mas assim está o Vasco parado, mãos atadas. Agora começa a soltar um pouquinho. Claro que precisa de plata, dinheiro, money, já que eu estou aqui na terra do dólar, né? E o Marcos Lamáquia está querendo soltar o dinheiro. Ele já falou, cara, que quer investir no Vasco, mas não é para revender, disse até o pai dele, o José Roberto Lamáquia. Quer fazer do Vasco uma potência que merece.
e que tem tudo para ser uma potência. Mas para isso, a justiça tem que soltar o Vasco, deixar o Vasco crescer. Para o Vasco ser forte, porque o Vasco está assim, ó. Parece que está preso, ó. Prisão, mão para trás, não pode fazer nada. Aí o Admar foi para Curitiba para tentar negociar. O Judiciário do Rio de Janeiro, os caras tentam liberar, caçar, liminar, uma nova decisão, entra com agravo, espero que a juíza vai determinar para entrar com outra decisão. Cara, isso não acaba. Uma pergunta que eu faço para você, torcedor: quando isso vai acabar? Em que momento nós vamos viver assim, ó? Cara, agora é esperar que a bola entre, os reforços deem certo. A gente não vive isso. O torcedor do Vasco não consegue viver isso. É impressionante como nós não temos tranquilidade. Vou falar do Marcos Lamáquia, já que eu falei de dinheiro, né? Mas com responsabilidade. E o Marcos Lamáquia não vai arder o dinheiro dele no fogo. Ele vai ter responsabilidade para que o dinheiro dele seja gerido e tenha condições de fazer o Vasco girar a sua máquina. Nós estamos torcendo por isso, todos nós torcedores estamos torcendo muito por isso, para que o Vasco tenha, ó, a roda girando, 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 girando. Porque o Vasco está com a roda assim, ó, querendo girar, aí trava, aí vem a justiça, trava, aí gira, para. É assim que está o Vasco. Para que o Vasco destrave, a justiça precisa ter olhos atentos e não ser influenciada por A, B ou C. O relatório, segundo eu soube, da doutora Samantha Longo, foi benéfico ao presidente Pedrinho. Segundo eu soube, foi um atestado de idoneidade do que vem sendo feito. Há erros? Claro que há erros. O curioso é que quem debandou estava junto. Quem foi mandado embora estava junto. Aí agora todo mundo, que absurdo. Engraçado que não era isso, né? Tava todo mundo junto. Aconteceu alguma cagalhopança no meio da história que 3 resolveram pular o barco e outros 5 foram para casa do Charvalho. Deixa eu ver se dá para ver onde eles foram. Talvez esteja... Não, Nova York acho que não. Mas amigos, que o nosso Vasco navegue em águas mais tranquilas. Situação do atacante colombiano Carlos Andrés Gomes vem gerando muita confusão interna no Vasco, né? O jogador tirou as imagens com a camisa do Vasco lá do seu Instagram, das suas redes sociais. Depois, ontem, surgiram burburinhos que o Vasco teria recebido uma proposta multimilionária do Borussia Dortmund, lá da Alemanha, só que até agora não havia assinatura de contrato. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o Carlos Andrés Gomes, ele está muito bem avaliado. É um jogador que está em alta no mercado europeu, é um jogador que tem um valor de mercado hoje muito interessante. O Vasco pagou 4 milhões de euros e agora ele está avaliado em 12 milhões de euros. Ele triplicou o seu valor de mercado. Então, tem a vontade do jogador também, né? Porque se receber uma proposta dessa, o atleta, querendo ou não, ele fica com uma parte da transferência, muda a vida do atleta para sempre, né? O PEC, por exemplo, vai ganhar uma bolada agora. O Carlos Andrés Gomes, se for vendido, também ganha. Então tem toda essa questão, mas até agora não houve a confirmação que o Vasco efetuou a venda de Carlos Andrés Gomes. Eu torço para que não. Tava bem, um jogador importante, voltando ao Vasco aí nesse meio de ano, com certeza seria muito útil aí para o restante da temporada. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo no canal, já dá aquela moral, dê seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah, galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para recomendar o nosso vídeo, nos dá uma moral, beleza? E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Forte abraço, galera. Fui!